Estudos sobre o Evangelho de João, parte 24, dia 23 de janeiro de 2024. João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. A alimentação dos 5.000. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcovas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 6, 1 a 14. Esses versículos descrevem um dos milagres mais notáveis de nosso Senhor. De todas as grandes obras que ele fez, nenhuma foi feita tão publicamente como esta, e diante de tantas testemunhas. De todos os milagres relatados nos evangelhos, este é o único que todos os 4 escritores dos evangelhos registram. Este fato, por si só, como relato 4 vezes repetido da crucificação e ressurreição, é suficiente para mostrar que é um milagre que exige atenção especial. Temos, por um lado, neste milagre, uma lição sobre o poder onipotente de Cristo. Vemos nosso Senhor alimentando 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Vemos uma prova clara de que um evento milagroso ocorreu nas 12 cestas de fragmentos, que restaram depois de todos terem comido. O poder criativo foi manifestamente exercido. A comida foi chamada à existência que não existia antes. Ao curar os doentes e ressuscitar os mortos, algo que já existia foi emendado ou restaurado. Ao alimentar 5.000 homens com 5 pães, deve ter sido criado algo que antes não existia. Uma história como esta deve ser especialmente instrutiva e encorajadora para todos os que se esforçam para fazer o bem às almas. Mostra-nos, ó Senhor Jesus, capaz de salvar perfeitamente. Ele é aquele que tem todo o poder sobre os corações mortos. Ele não apenas pode consertar o que está quebrado, edificar o que está arruinado, curar o que está doente, fortalecer o que está fraco. Ele pode fazer coisas maiores do que estas. Ele pode chamar à existência o que não existia antes e chamá-lo do nada.
Nunca devemos nos desesperar de alguém ser salvo. Enquanto houver vida, haverá esperança. A razão e o bom senso podem dizer que algum pobre pecador é muito endurecido ou muito velho para ser convertido? A fé responderá: nosso Mestre pode criar e renovar. Com o Salvador que, pelo seu Espírito, pode criar um novo coração, nada é impossível. Temos, por outro lado, neste milagre, uma lição sobre o ofício dos ministros. Vemos os apóstolos recebendo o pão das mãos de nosso Senhor, depois que ele os abençoou, e distribuindo-o à multidão. Não foram suas mãos que a fizeram crescer e multiplicar, mas as de seu mestre. Foi seu poder onipotente que proveu um suprimento infalível. Era seu trabalho receber humildemente e distribuir fielmente. Agora, aqui está um emblema vivo do trabalho que um verdadeiro ministro do Novo Testamento deve fazer. Ele não é um mediador entre Deus e o homem. Ele não tem poder para afastar o pecado ou conceder graça. Todo o seu negócio é receber o pão da vida que seu mestre provê e distribuí-lo entre as almas entre as quais trabalha. Ele não pode fazer a vontade dos homens valorizarem o pão ou recebê-lo. Ele não pode torná-lo salvador de almas ou doador de vida a ninguém. Esse não é o trabalho dele. Por isso, ele não é responsável. Todo o seu negócio é ser um fiel distribuidor do alimento que seu divino mestre providenciou. E feito isso, seu cargo é exonerado. Temos, por fim, neste milagre, uma lição sobre a suficiência do Evangelho para as necessidades de toda a humanidade. Vemos o Senhor Jesus suprindo a fome de uma enorme multidão de 5.000 homens. A provisão parecia, à primeira vista, totalmente inadequada para a ocasião. Satisfazer tantas bocas desejosas com comida tão escassa em tal deserto parecia impossível. Mas o evento mostrou que havia o suficiente e de sobra. Não havia ninguém que pudesse reclamar que ele não estava cheio. Não pôde haver dúvida de que isso foi feito para ensinar a adequação do Evangelho de Cristo para suprir as necessidades do mundo inteiro. Fraca e débil e tola, como pode parecer ao homem, a simples história da cruz é suficiente para todos os filhos de Adão em todas as partes do globo. A notícia da morte de Cristo pelos pecadores e a expiação feita por essa morte é capaz de alcançar os corações e satisfazer as consciências de todas as nações, povos, tribos e línguas. Carregado por mensageiros fiéis, ele alimenta e abastece todos os níveis e classes. A pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. 5 pães de cevada e 2 peixinhos pareciam provisão insuficiente para uma multidão faminta? Mas, abençoado por Cristo, não duvidemos nem por um momento que a pregação de Cristo crucificado, a velha história de seu sangue, justiça e substituição, é suficiente para todas as necessidades espirituais de toda a humanidade. Não está desgastado, não é obsoleto, não perdeu seu poder. Não precisamos de nada novo, nada mais amplo e gentil, nada mais intelectual, nada mais eficaz. Não precisamos de nada além do verdadeiro pão da vida, distribuído fielmente entre as almas famintas. Deixe os homens zombarem ou ridicularizarem como quiserem.
nada mais pode fazer o bem neste mundo pecaminoso. Nenhum outro ensinamento pode encher as consciências famintas e dar-lhes paz. Estamos todos em um deserto. Devemos nos alimentar de Cristo crucificado e da expiação feita por sua morte, ou morreremos em nossos pecados. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, bondoso e eterno Pai, mais uma vez eu venho te agradecer, ó Pai, por este Deus maravilhoso que o Senhor é para nós. Ó Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, teu único Filho amado, que o Senhor permitiu morrer naquela cruz do Calvário para nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço não somente hoje, mas para todo sempre. Que o nome do teu Filho Jesus Cristo cresça, que o meu nome diminua e que todo nome de qualquer homem diminua, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda graça. Amém, Senhor.